agora na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas. Começamos na semana passada o estudo deste capítulo. E eu quero apenas relembrar os irmãos para que, ao prosseguirmos aqui neste capítulo, os irmãos possam ter um segmento de tudo o que até então nós falamos. Esta carta é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento no que diz respeito à explicação acerca da lei de Deus. A lei de Deus é um tema certamente muito importante, porque já imaginaram, se a lei é de Deus, né? Então, quem pode falar contra a lei de Deus? Então, o homem por si mesmo, o homem religioso, ele já tem uma certa inclinação religiosa para seguir alguma lei, algum regulamento. Sobretudo, então, quando diz que esse regulamento, essa lei, procede de Deus. Quando se lê o Antigo Testamento, que são os livros que compreendem de Gênesis a Malaquias, nós vamos encontrar, sobretudo a partir de Êxodo, capítulo 20, nós vamos encontrar uma infinitude de leis, de mandamentos, de estatutos, de regras, todas elas derivadas ou dependentes dos 10 mandamentos, decálogo, que foi a lei que Deus entregou ao povo de Israel, escritas em tábuas de pedras, né? Muito bem. Acontece que, quando entrou o Novo Testamento ele é definido não exatamente pela presença do Evangelho de Mateus, mas determina-se o início do Novo Testamento a partir, então, da pessoa de Jesus Cristo, da encarnação do Verbo, sobretudo da sua morte e ressurreição. Pode-se dizer categoricamente que o homem ele está no Novo Testamento a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Daí inaugura-se um novo período, uma nova dispensação, na qual Deus trata o homem numa outra base, que não é a lei de Moisés, que não é a lei dos 10 mandamentos, que não é nenhuma lei que tenha sido dada outrora aos homens. Porque a base de relacionamento de Deus com os seus filhos na nova aliança é o seu próprio filho. Podemos até ilustrar da seguinte maneira, ou podemos dividir da seguinte maneira o pensamento. No Antigo Testamento, a base de relacionamento entre Deus e o seu povo Israel era a lei de Moisés, eram os 10 mandamentos. Ou seja, a partir da obediência ou desobediência desta lei, é que Deus então se relacionaria em abençoando ou trazendo maldições sobre o povo de Israel. E isso foi um pacto que Deus fez com o povo de Israel. Não que Deus quisesse, de fato, que esse pacto prevalecesse, mas foi um caminho que Deus utilizou para mostrar ao homem que o homem ele é incapaz de cumprir a lei de Deus que é santa, que é justa e que é boa. Vindo, portanto, porém, o Novo Testamento, então agora Deus remove a lei de contexto, a lei é completamente removida, e aí há inúmeros textos que nós já falamos aqui no Novo Testamento que dizem essa verdade, que agora, nesse novo pacto, nessa nova aliança, nesta nova dispensação, Deus estabelece uma outra base de relacionamento com o homem. E essa base agora é a base do nome de Jesus Cristo, que representa a sua pessoa e a sua obra. Então imagine os irmãos que no Antigo Testamento seria assim. Se os irmãos lerem, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 27, capítulo 28, verão isso com muita clareza. Seria mais ou menos assim. Se o povo de Israel cumprisse a lei de Deus cabalmente, eles receberiam bênçãos materiais, bênçãos temporais, como prêmio, como resultado da sua obediência. Se o povo de Israel transgredisse a lei de Deus, como foi o caso de toda a sua história, marcada por desobediência, da parte de reis, da parte dos juízes, da parte do povo em geral, então viria sobre o povo uma sorte de maldição sobre a vida daquela nação. Então, essa era a base do relacionamento. Chegando no Novo Testamento, Deus diz, não, agora eu vou tratar o homem de acordo com o meu filho. Ou seja, todas as exigências da lei de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus,
foram cumpridas por meio do seu Filho Jesus. Agora, o homem que tem fé em Jesus, ele recebe todas as bênçãos consequentes da obediência do Filho.